Olá, eu sou o apóstolo Daniel e para mais uma vez estarmos estudando a palavra. Por isso, convido você a estar conosco nestes próximos minutos para que juntos possamos aprender e também crescermos na fé, na esperança e na comunhão que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repetindo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento, de fato, é o que traz crescimento, é o que traz liberdade. Por isso, estamos aqui, para podermos juntos partilharmos pensamentos, sentimentos, opiniões, princípios básicos da Palavra de Deus, para que juntos possamos crescer e assim crescemos também na fé e na experiência que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu gostaria de convidar você a compartilhar este vídeo, a estar conosco em nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, na Facebook, onde em todas as plataformas nós estamos participando, inclusive no Twitter. Você encontra o Twitter de Hernani Lara, Bispo Moacir Neto, Alpha Church, e juntos, assim, nós cresceremos e divulgaremos o Evangelho e estaremos juntos no que realmente Deus espera de cada um de nós, porque juntos faremos mais e melhor. Amém? O tema de hoje é zombando de Deus, baseando-se no texto bíblico de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a versículo de número 6. O texto bíblico que diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à honra pública. Muitos passam a vida dentro da igreja, tomando ceia, ministrando louvor, ministrando palavra, testemunhando do amor de Deus, sendo até bons ganhadores de almas, mas infelizmente continuam a zombar de Deus. Muitos acham que Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que na hora H ele vai arrumar um jeito de salvar-se, ou de salvar a pessoa que está negligenciando na fé. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever, ou o escritor aos Hebreus, sendo Paulo ou não, o escritor aos Hebreus, ele fala claramente nesse texto que acabamos de ler, que Deus faz acepção de pessoas. Pois é uma contradição, né? Deus não faz acepção. Mas Deus faz acepção de pessoas. Deus faz acepção daquele que é fiel para com aquele que não é fiel. Para aquele com que é sincero, para com aquele que não é sincero. Para com aquele que peca e para com aquele que não peca. Ele não age da mesma forma com as pessoas diferentes. Por isso o escritor aos Hebreus, ao escrever esse texto, deixou claro que os que assim fazem não alcançarão a salvação. Pois se com a ajuda do Espírito Santo não conseguem ser fiéis, muito menos o serão sem a ajuda do Espírito de Deus. E isso é muito claro, nós estamos aqui, veja, a palavra que o apóstolo escreve, ele diz assim, é impossível que seja reconduzido ao arrependimento. Porque você não pode se arrepender daquilo que você não crê, daquilo que você não se submete. Você não pode se arrepender de um pecado que você acredita que não é pecado. E hoje, os dias de hoje, é muito comum as pessoas acharem que tudo pode, tudo é lícito, tudo é bom. Não, irmão, temos que nos preocupar e saber que nem todas as coisas nos são lícitas, nem todas as coisas nos convêm. Nós temos o direito de escolher, o ir e vir,
aceitar ou não. Mas também caberá a Deus o direito de escolher quem entrará no céu e quem não entra. Por isso, nós precisamos perseverar na fé, na comunhão e na verdade da palavra de Deus, porque é através dela que nós vamos alcançar a salvação. Por isso que muitos se declaram com medo do arrebatamento. Todo aquele que não tem certeza da salvação tem medo de duas coisas. Primeiro, tem medo da morte. E segundo, tem medo do arrebatamento. O medo da morte, ele te vê mais presente, ele vê mais próximo do dia a dia, né? Quando passa num lugar escuro, quando vê que está havendo um ataque dos criminosos, quando vê uma situação meio difícil na estrada em alta velocidade, e fica aquele medo de dar uma batida e morrer, né? O medo da morte é muito mais presente. Mas o medo do arrebatamento, nem todos declaram esse medo real, né? Muitos se dizem que estão preparados para a vinda de Jesus, muitos se dizem, não, a hora vem, Senhor Jesus. Mas, na verdade, quando a situação aperta, ele procura um meio de dizer ainda não, ainda não. Diante disso que o apóstolo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, e o verso 29, que eu vou estar lendo, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a palavra de Deus enviada por Moisés, ou a lei, né, chamada Lei de Moisés, morria sem misericórdia. Morria pelo depoimento de apenas 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior será o castigo, julgue você, daqueles que pisam com os pés o Filho de Deus, profanam o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultam o Espírito da graça? Quando nós olhamos esse texto, nós passamos a entender o seguinte, olha, se Deus agia com rigor para com aqueles que pecaram ou desobedeciam à lei, e a lei ela era praticada, era um ato externo que você praticava, falava, agia. Agora, imagine qual será o julgamento de Deus para com aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que é de dentro para fora, não é mais de fora para dentro. Na lei era a prática externa para a interna. Na graça é a prática interna para a externa. É aquilo que você coloca para fora, é aquilo que você tem. Então, como pode alguém que se declara, que diz que tem o Espírito Santo de Deus, mas nega a eficácia do Evangelho, mas desobedece a palavra de Deus, não responde, não respeita, não honra, não valoriza? Existe uma coisa muito interessante que as pessoas negligenciam muito na igreja. E uma das coisas que as pessoas mais negligenciam na igreja é o ato de ofertar e dizimar ou de oferecer sacrifício. Na lei, eles exigiam que você ofertasse todos os anos, de 3 em 3 anos para os levitas, todos os anos para o sacerdote, todos os meses você tinha que oferecer um sacrifício ao Senhor. Havia muitos que juntavam aqueles recursos para que, uma vez por ano, ele ia ao templo e ali oferecia o seu sacrifício anual. Na igreja de hoje, as pessoas acham que, porque estamos na graça, Deus sabe da meu coração. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Deus sabe do meu coração. Deus sabe mesmo. Mas o problema não é Deus saber do teu coração, é você saber que, infelizmente, aqueles que não são fiéis nesta terra, nas suas ações,
no seu testemunho físico, no seu testemunho público, no seu testemunho interior, dentro da sua casa, dentro da igreja, nos seus dízimos, nas suas ofertas, enfim, no trabalho da igreja, na evangelização, no trabalho de divulgar, de testemunhar o reino de Deus. Se aqueles não forem fiéis aqui, você acredita que eles alcançarão o reino dos céus? Por isso eu vou falar sobre aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Aqueles que não herdarão o reino de Deus. Está claro aqui. A palavra de Deus ela é tão clara que ela não deixa vaga, ela não deixa desculpa para ninguém. Está tudo declarado, basta você ler, ouvir e aprender. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 ao verso 12, é escrito assim o texto bíblico. Vocês não sabem, preste atenção, que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nós temos nos acostumado a ouvirmos ensinos sobre salvação, batismo com o Espírito Santo, mas muito pouco sobre caráter, ou seja, sobre a forma de vida e de viver. É muito comum nós ouvirmos na igreja, você não deve usar calça, você não deve pintar a boca, você não pode cortar o cabelo. É muito comum você dizer você não pode beber, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Mas não ouço ninguém falar, você não deve mentir. Você não deve ser charlatão. Você não deve ser mal pagador. Raramente, irmão, você ouve alguém dizer, olha, aquele que não é dizimista não vai entrar no reino de céu. Está aqui escrito claramente, olha, os não avarentos, o avarento não entrará no reino dos céus. Olha, os ladrões roubarão o homem a Deus no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Então, se você é ladrão nos dízimos e nas ofertas, certamente não terá salvação. Não os alcoólatras. Lembre-se que esse alcoólatra não é aquele que bebe um copo de vinho, ou nem aquele que bebe uma cerveja, talvez. Não é disso que está falando aqui. Está falando daquele que é alcoólatra, bebe costumeiramente, não eventualmente, costumeiramente, socialmente. Aquele que bebe socialmente é esse alcoólatra, é que troca um copo d'água por um copo de cerveja, um copo de álcool ou de bebida alcoólica qualquer. É desse que ele está falando. Os homossexuais passivos e ativos é aquele que pratica como aquele com quem é praticado. Por isso, esses não herdarão o reino dos céus. E os caluniadores? Você já ouviu alguém na igreja ensinar que o caluniador não entrará no reino dos céus? O que é caluniar? Caluniar é falar de alguém uma inverdade. Você viu o que aconteceu com João? Você viu? Você não estava presente? Você ouviu dizer? Então não fale, não passe para frente aquilo que tu ouviste. Simplesmente fique, guarde para si. E se tiver que falar alguma coisa, fale com quem está ofendido, com quem aconteceu o problema. Ajude aquele que tropeçou. E não passe para frente. Não faça isso. Não seja um transmissor do pecado alheio, mas seja você um ajudador daquele que há de se salvar. Trapaceiros, olha, trapaceiros são mentirosos, são pessoas que usam de artimanhas para alcançar objetivos. Esses não herdarão o reino dos céus. Por isso, meu amado irmão, o apóstolo Paulo fala claramente sobre a forma e a maneira de viver, não de uma vida espiritual,
que será tratada somente lá no capítulo 12 ao 14. E no capítulo 15 ele fala especificamente da ressurreição da morte. Mas nesse texto ele fala claramente da moda de vida, da maneira de vida. Por isso eu quero tratar hoje da vida vivida aqui na Terra. Eu vou falar algumas coisas, alguns textos e algumas palavras que nós citamos acima, e vou citar algumas referências sobre elas, algum entendimento que nós temos dela. Quando a palavra fala os perversos não entrarão, aqui fala a palavra perverso, vem do grego, que significa injusto, ímpio, traiçoeiro. Olha só, injusto, aquele que não é fiel nas palavras, nas atitudes, o ímpio como um todo, o pecador como um todo, aquele que rejeita Cristo, que não aceita, o traiçoeiro, aquele que na frente sorri e por trás critica. Às vezes não critica fisicamente, mas critica no seu coração. Este é um perverso. Nem os idólatras. Idólatras são aqueles que adoram imagens de escultura, são aqueles que se prostram diante das imagens, são aqueles que amam o dinheiro, são aqueles que amam a vida. E a vida é boa. Não, não. Você tem que amar a Deus. Amo a minha casa. Você tem que gostar da tua casa. Meu filho. Não, não, não. Você tem que amar as pessoas, não idolatrá-las, não adorá-las. Nem adúlteros, que veio da palavra pornôs. Aquele que se vende, é o libertino, é aquele que procura ter relacionamento sexual em troca de alguma coisa. E você acha que a pornografia só existe lá na prostituição? Muitos casais hoje vivem se prostituindo dentro de casa. Só tem relacionamento íntimo, o marido com a mulher ou a mulher com o marido, mediante a troca de alguma coisa. Isto é pornografia, é adultério do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. Peca tanto quanto aquele que vai com a prostituta na rua. O fornicador. O fornicador é a prática de relações sexuais fora do casamento. Todo aquele que fornica, que faz sexo fora do casamento, ou que não está casado ainda, ou que não está legalmente casado, esse é um fornicador. A lei hoje fez uma mudança muito interessante. Ela criou a união de fato. Se você tem algum motivo que não pode casar, ou porque as leis dos homens te proíbem por causa de uma série de coisas, vá diante do seu pastor, ou vá diante da instituição pública e faz ali uma declaração de união de fato e pronto, você vai viver legalmente. Lembre-se que quando Isaac, ela chegou, ele pegou ela pela mão, levou para o quarto, para a cabana da sua mãe, e ali constituiu marido e mulher. O ato sexual é que consuma esse relacionamento. Nem os homossexuais, passivo ou ativo. São os malacos. São pessoas que se relacionam de forma sexual com seres do mesmo sexo. São homens que gostam de homens e mulheres que gostam de mulheres. São os mesmos. Esses não herdarão o reino dos céus. Os perversos, fala do injusto, do ímpio, acabei de falar lá em cima, está relacionado também com ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Todos esses têm o mesmo contexto da palavra perverso, adseco, no grego. Portanto, eu e você, nós precisamos entender que nós temos que ter responsabilidade para com Deus e para com a igreja. Eu não vou me alongar, eu quero concluir dizendo o seguinte: a vinda de Jesus está tão próxima, porque todos os sinais já se cumpriram. O que realmente falta é única e exclusivamente a universalidade da igreja. É haver um governo central. E agora, nessa pandemia, nós tivemos aqui um tal de conceito de que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é que determina, ela é que determina. Isto nada mais é do que uma prévia do governo mundial. Uma prévia do governo mundial. Tivemos um exemplo claro
nesta pandemia do ano de 2020. Conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Hoje você vê uma infinidade de pessoas dizendo que vão morar no céu ou que servem a Deus em casa. E agora gerou uma mania, um costume, uma circunstância da pandemia trouxe uma tal de live. E as pessoas estão acostumando com isso. Daqui a pouco vão justificar, não vou para a igreja por causa disso, não vou para a igreja por causa daquilo. Infelizmente, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se de uma coisa: Deus é Senhor e Ele cuida daqueles que fazem a sua obra. Por isso você e eu, nós, devemos estar firmados na fé. Não olhar para as circunstâncias, mas olharmos para Cristo e não abandonarmos a nossa fé. Fique firme. Tem pessoas que mudam de igreja como mudam de camisa. Acha que está fazendo o quê? Não está fazendo nada, irmão. Você está simplesmente caminhando para o abismo. Cada um fique no lugar que o Senhor te chamou. Fique no lugar que o Senhor te chamou. Todos os lugares teremos problema. Todos os lugares haverá problema. Todos os lugares, não há lugar. Fique no lugar que o Senhor te chamou. E ali Deus vai te abençoar. E ali Deus vai operar o milagre. Se tu precisas que Deus fale contigo de forma especial, não fique andando atrás de profeta aí, ouvindo profeta aqui, profeta ali, profeta aqui. Todos os que fazem isso acabam caindo no abismo. A maior profecia que eu e você podemos ouvir é lermos a palavra de Deus e ouvirmos a palavra de Deus na sua igreja, por intermédio do seu pastor. Faça isso. Sirva a Deus com alegria e você vai ver que a tua vida será sempre abençoada e próspera. Amém? Eu fico por aqui, dizendo para você que é tempo de nós pararmos de zombar de Deus. Porque aqueles que se acham que Deus é misericordioso, leia esse texto, Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao verso 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, vou dizer, para aqueles que uma vez recebeu o entendimento da palavra de Deus, provou o dom celestial, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu promessas de Deus, usufruiu dessa promessa, foi curado, foi liberto, Deus operou, fez maravilhas na sua vida, Deus respondeu às suas orações. Tornaram-se participantes, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes daquilo que está por vir e caíram, quer dizer, viraram as costas, desviaram. É impossível que sejam outra vez reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando o Filho de Deus. Aí você me pergunta, e aqueles que desviaram e estão voltando? Aí é que está. Primeiro, talvez eles nunca devem ter se convertido de fato. Segundo, eles não terão o apoio do Espírito Santo. É nisso que fala o texto. Não terá o apoio do Espírito Santo para voltar. Você terá que voltar, aquele que caiu, terá que se levantar sozinho. Por exemplo, você está numa rua deserta. Você tropeça e cai. Tem alguém para te ajudar? Não. Você tem que se levantar sozinho. Mesmo machucado, ferido, você tem que arrumar um jeito de sair daquela situação para ir em busca de socorro. Assim é aquele que um dia caiu, que se desviou, terá que voltar com as suas próprias pernas. O Espírito Santo não vai convencer, mas porque ele já foi convencido e abandonou. Você terá que levantar-se com força. Você terá que ir com coragem para frente, confessar a Cristo e mudar de vida. Que nem os vícios ele vai te libertar, você que tem que deixar. Nem o pecado ele vai simplesmente mostrar, ó, isso é pecado. Você vai aprender e você sozinho terá que se virar. No começo, o Espírito Santo limpa. Aconteceu comigo, eu falava muito palavrão. Muito, eu bebia demais. Mas o dia que eu aceitei Jesus como Salvador, eu nunca mais falei palavrão. Eu nunca mais bebi. Nunca mais. Porque eu era um alcoólatra. Mas o dia que eu aceitei Jesus como Salvador, acabou. Minha vida mudou.
o Espírito Santo me limpou e eu, graças ao nome do Senhor, eu estou liberto há 37 anos. E a todo dia eu clamo ao Senhor, cobre com teu sangue. Não permita que eu venha cair em tentação. Livra-me do mal. Por quê? Porque as tentações vêm todos os dias. Mas você tem que vencer. O Espírito Santo está na tua vida. Quando você ultrapassar tudo isso e voltar à comunhão do Senhor, certamente a presença do Espírito Santo voltará à tua vida, ao teu coração. E você passará a ter a ajuda dele. O primeiro passo é teu. O resto é o Senhor que dará em tua direção. Por isso ele diz, vinde a mim vós, que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, é você que tem que pegar o jugo, que é a canga que segurava os animais, né? Colocava em cima do boi. Você tem que colocar ali, colocar sobre vós o meu jugo. Quer dizer, coloque sobre você aquilo que te faz caminhar lado a lado com o Senhor. É você que tem que colocar. Colocai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora olhe para ele, que ele é manso e humilde de coração. Submeta-se e você verá a vitória de Deus na tua vida. Amém? Eu fico por aqui, dizendo que só Jesus é bom e que você pode fazer muito mais, estudando, meditando e aprendendo a palavra de Deus. Eu sou o apóstolo Hernani Lara, eu estou aqui para mais uma vez ajudar você a conhecer mais e a meditar na palavra do Senhor. Amém? Eu convido você mais uma vez a se inscrever, a dar o seu like, a dar o seu comentário e certamente juntos nós edificaremos o reino de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Paz.